Bom dia, oitavo ano. Pronto para mais uma semana? Esse assunto aqui é um assunto bem fácil, bem gostoso de se trabalhar, porque a gente vai trabalhar com a reta no plano cartesiano. Como as aulas anteriores a gente estava trabalhando com par ordenado, então agora a gente vai localizar a reta, tá, no plano cartesiano usando os pares ordenados. Os pares ordenados, tá, só para relembrar, é aquele x, y. Tá? Então aqui, como que eu faço para localizar no plano? Primeiro, eu tenho a equação do primeiro grau com duas variáveis, onde eu vou atribuir valores para x, vou substituir e o resultado vai me dar o valor de y. E depois que eu tiver o valor de y e x, aí localizo no plano. Tá? Então primeiro, vamos fazer um rascunho, certo? Primeiro, para todos eles, você vê que eu estou usando aqui nas duas tabelas que vocês vão fazer também, pode usar esses valores, menos 1, 0 e 1. Por que menos 1, 0 e 1? É onde vai estar mais aqui no centro do plano cartesiano. Então eu vou substituir o valor aqui para x e o resultado vai me dar o de y. Então aqui vai ficar menos o valor de x mais y igual a 5. Você vê que onde tinha x eu substituí por esse. Os outros dois aqui esquece. Menos com menos dá mais y igual a 5. 1, que é positivo, passo para cá negativo, então aqui y vai ser igual a 5 menos 1 que vem, 4. Então o primeiro par ordenado está aqui. X igual a menos 1, y igual a 4. Segundo, agora esquece o menos 1, vamos para o zero. Menos 0 mais y igual a 5. Então aqui 0, como passa para lá, para cá não precisa, então y igual a 5. Então eu tenho o segundo par ordenado, lembrando sempre que o primeiro valor é o de x, o segundo valor é o de y. Tá? E achando o par ordenado para x igual a 1, então aqui vai ficar menos, porque é da fórmula, 1 positivo, porque é o valor que eu atribuí para x, mais y igual a 5. Fazendo regra de sinal, menos 1 mais y igual a 5, 1 passa para lá positivo, y igual a 5 mais 1 que foi 6. 1 e 6. Tá. Então o primeiro passo já foi feito. Achei, tá, os pares ordenados. Agora eu vou localizar essa reta aqui, menos x mais y igual a 5 no plano cartesiano. Para isso tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o plano. Você vê que aqui eu fiz no meu caderno, quadriculei. Tá? Quem tiver a opção de impressão em casa, no módulo eu deixei a última folha quadriculada. Então é só imprimir a folha quadriculada e fazer. Ou quem não tiver a impressora, quem não tiver como imprimir, pode fazer no caderno. Lembrando sempre que a horizontal, tá, é o eixo das abscissas, que é o x, e a vertical, o y. Você vê que a linha aqui eu fiz em cima dessas linhas quadriculadas. Eu não posso fazer essa linha aqui no meio. Eu tenho que fazer sempre em cima. E todas elas têm que ser contadas em cima dessas linhas. Então aqui é o ponto 0. X, do lado direito, a parte positiva. Então, ó, bem em cima da linha. 1, 2, 3, 4, 5... Tá? Vamos levar até 6, porque aqui como eu tenho 6, x positivo, aqui o 0, x negativo, que está à esquerda do y. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Pronto, e aqui é o 0. Então, já fiz a parte de x, vou fazer a parte de y. Acima de 0, y positivo, então aqui 0, pulo 1. Toma cuidado para não pular
duas caixas, colocar A1, colocar aqui, ó. Sempre eu não posso deixar espaço nenhum, ó. Então aqui tem essa linha, tá vendo? Tem essa linha, depois eu vou colocar nessa, não posso pular duas. Então aqui 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4, 5, 6. Outra coisa, o 1 não é dentro do quadradinho, o 1 é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui que seria y1, não o quadradinho. A parte negativa também. Essa linha aqui seria 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo, 6 negativo. Tá? Se precisar em algum gráfico mais, pode estender aqui tanto para cima quanto para baixo, quanto para os lados. Então agora vamos achar esses pontos. Primeiro ponto, x igual a menos 1. Então eu vou achar o ponto menos 1, 4. Então x igual a menos 1 está aqui, ó. X igual a menos 1, y igual a 4. Y, 4 positivo, 4 negativo. Então aqui como é positivo, 4 positivo. Então essa linha vem aqui e vem aqui, ó. Tá vendo? Então esse daqui é o ponto menos 1, 4. Certo? Segundo ponto, 0, 5. Então quando o x é 0, ele está no eixo y. E quando y for 0, se for o caso, ele estaria em x. Então, como o x é 0, ele está em y no 5. Aqui seria o ponto 0, 5. Agora o ponto 1, 6, o par ordenado 1, 6, x igual a 1, ó, um positivo, um negativo. Então, como ele é positivo, e 6. 1, 6. Toma cuidado, porque aqui é o 6 negativo, eu quero o 6 positivo. Pronto. Se vocês olharem aqui, ó, esses três pontos, se eu unir esses três pontos, sempre vai ter que dar uma reta. Ó. Se eu unir esses três pontos, deixa eu pegar aqui a caneta, sempre vai dar uma reta. Então, a equação do primeiro grau, a reta do primeiro grau, né? A equação do primeiro grau, sempre eu vou ter uma reta. Fácil? Vamos fazer esse segundo aqui, aproveitar. Então, vamos lá de volta no rascunho para mim achar os par ordenados. Então, eu tenho 2x menos y igual a 3, substituindo o primeiro por menos 1. Então, 2 vezes o valor de x menos y igual a 3, multiplicando o primeiro, regra de sinal, mais com menos dá menos. O 2, que é negativo, passo para o outro lado positivo. Então, 3 mais 2 dá 5. Eu não posso deixar o y negativo. Então, tenho o recurso de multiplicar por menos 1, seria inverter o sinal. Se é menos, fica mais. Se é mais, fica menos. Então, o primeiro valor que eu tenho para y é menos 5. Então, achei o primeiro par ordenado. Menos 1, menos 5. O segundo par ordenado. Então, x igual a 0. Então, esquece aqui. Então, vai ficar 2 vezes x menos y igual a 3. 2 vezes 0 dá 0. Tá? O 0 cancela. Mesma coisa. Ó, o y negativo multiplico por menos 1. O que é menos fica mais, o que é mais fica menos. Então, quando o x for 0, o y vai ser menos 3. 0 menos 3. Achei o segundo par ordenado. E o terceiro par ordenado quando o x for 1 positivo. Você vê que quando é positivo eu não preciso colocar entre parênteses que nem o negativo. Então, 1 positivo menos y igual a 3. Mais com mais dá mais. 2 vezes 1, 2 menos y igual a 3. O 2, que é positivo, passo negativo. Então, 3 menos 2 dá 1. Novamente, quando o y for negativo, inverto o sinal. Então, aqui eu vou ter menos 1. Pronto, não vou precisar mais do rascunho. Então, aqui o par ordenado, menos 1. Tá?
Essa tabela aqui você pode fazer, quem conseguir imprimir o papel quadriculado, vocês podem fazer isso aqui no próprio papel quadriculado. E assim, o papel quadriculado, a folha inteira, vocês podem fazer um gráfico, se não me engano, acho que eu passei 4, então um gráfico você pode usar para 2 deles e faz o outro gráfico para os outros 2. Eu vou fazer esses 2 aqui nesse gráfico só. Tá? Quem quiser fazer um gráfico para cada um, fica na opção. Então vamos achar os par ordenados. Então relembrando sempre que o primeiro é o valor de x, o segundo o valor de y. Então eu tenho aqui menos 1 para x, menos 5 para y. X menos 1, y menos 5. Então aqui menos 1, menos 5, ó. Menos 1, menos 5. Sempre acompanhe em cima das linhas aqui, tá? Menos 1, menos 5. Achei o primeiro par ordenado. Segundo par ordenado, x igual a 0, y igual a menos 3. Então, se x for 0, o ponto está no menos 3. Cadê o menos 3 do y? Está aqui, ó. Então, aqui eu tenho já o segundo par ordenado. O terceiro ponto seria x igual a 1, ó, x igual a 1 positivo, y igual a 1 negativo. 1 positivo, 1 negativo, aqui estaria o terceiro ponto na reta. Agora vamos ligar eles para ver se isso vai dar uma reta. Tem que dar uma reta, sempre vai dar uma reta. Tá? Então essa daqui é a reta da equação 2x menos y igual a 3. Por que eu uso 3 pontos? Vamos supor que eu errei, coloquei um ponto aqui, ó. Então isso aqui não daria uma reta, então um dos 3 estaria errado. Então o ideal seria usar sempre 3 pontos, tá? Então aqui eu tenho, vamos supor, se eu chamar aqui de exercício A, aqui eu tenho a reta A. Se eu chamar aqui de exercício B, eu tenho a reta B. Tá? Se ficar fácil para fazer, se vocês quiserem fazer as 4 no mesmo plano cartesiano, vocês podem fazer cada uma de uma cor. Aqui eu fiz de vermelho, aqui eu fiz de preto, tá? Porque daí consigo identificá-la. Fácil? Então, boa sorte, boa semana e qualquer coisa é só perguntar. Valeu!